Malafaia. É que o pastor Silas ele falou que ele é inteligente, mas é uma farsa, não porque o menino quer, mas porque está sendo manipulado. Eu não peguei. Eu li a matéria. Por isso que eu falo que eu não posso, às vezes, falar porque, por um trecho, que eu não li a matéria. O pastor Silas é um homem que eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar. Amizades, às vezes, tem amizades que não são benéficas, que não nos ajudam. Mas o Miguel, falando do Miguel, que o pessoal quer ouvir mais do Miguel também aqui, mas eu vou falar pouco do Miguel, quero ter outras coisas para falar de Deus aí. O Miguel é um menino de Deus. É um menino que tá. E a igreja, eu pedi para ter uma ajuda psicológica, tem uma psicóloga que está ajudando ele. Ele está frequentando psicólogo por conta disso tudo? Não, já antes, quando começou, já lá atrás, é porque não precisa colocar, a igreja está indo. Precisa. Você imagina se fosse eu e você sofrer um ataque desse. Eu já estou sofrendo uns ataques, porque eu sou o pastor do Miguel, eu sou o mentor do Miguel, aí coloca um vídeo meu lá de trás, eu profetizando, e o Miguel fazendo, eu andando no meio da igreja, a pessoa coloca... O Miguel te imitando. Imitando, diz que está me imitando. Agora, tudo bem. Não é melhor ele estar na igreja que estar no mundo? Agora vamos corrigir. Se tem excessos, esses excessos vão ser corrigidos. Um dia, Davi foi a Zinglag. E ele era de Zinglag, o povo foi lutar contra Zinglag. E no meio do caminho, com 400 homens, ele achou um amalequita caído. O soldado estava prestes a morrer. Por quê? Estava ferido. Os amalequitas abandonou, não serve mais. Feriu, machucou, não serve mais. O Miguel, para algumas pessoas, ele virou um leproso. Ele virou um demônio. Ele virou o Exu Mirim. Para algumas pessoas, o Miguel virou uma perturbação. Mas lá atrás, quando ele não tinha nada... Todo mundo é um homem de Deus, agora ele estourou a bolha. Então, o ímpio está falando do Miguel. O crente está falando do Miguel. Mas, deixa eu falar para vocês. Eu, como pastor, eu não posso. É igual o judiciário, quando vai julgar alguém. Ele não vai julgar a pessoa pelo que a mídia está falando. Eu estou tratando. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Cuidado, vigia. Você errou aqui, precisa corrigir. Exatamente. Tem que ser assim. Tem até uma pergunta dentro desse contexto aí, do Evandro, do Papo de Canal. Ele mandou assim, ó, Pastor Marcinho, o senhor sempre foi de acordo com a agenda do Miguel? Seu recente pronunciamento ficou parecendo como se estivesse tentando se livrar de alguma culpa e que só fez a reunião que disse ter feito por causa da repercussão que o caso ganhou. Qual o nome? Evandro. Qual canal? Canal. Evandro, Deus abençoe. Obrigado, que pergunta boa. Boa, né? E me ajuda até a pronunciar aí. Sempre teve, primeira pergunta, sempre teve de acordo com a agenda do Miguel? Não. Com a agenda corrida que ele tem? Eu sou um pastor que não pode, né? Às vezes tinha gente que ele vai e eu falando assim, não vai, você vai ficar na igreja. E ele ia? Não. Ele obedecia quando falava? Sempre. E outra, você tem que sempre comprar do seu pai e de sua mãe. É responsável alguém que seu pai e a sua mãe autorizar. Um tutor. Um tutor. Responsável. Entendeu? Não tem que ter, não pode. Qual a outra? Aí ele continuou dizendo, seu recente pronunciamento ficou parecendo como se estivesse tentando se livrar de alguma culpa. Não me pronunciei em nada, só dei uma entrevista ao Assembleia de Valor. Não me pronunciei em nada. Eles perguntavam se o tutor é o do Miguel, é os pais dele. Meu pronunciamento vai ser dia 12, para a igreja que eu sou pastor. Eu primeiro dei uma satisfação à igreja que eu sou pastor. Então, eu estou pastor. Perdão. Não há um sentimento de culpa por essa repercussão negativa do Miguel no senhor? Não há um sentimento de culpa? Teria se eu induzisse ele, se eu usasse ele para enganjar a igreja. Seria muito fácil. Que hoje, onde ele vai, tá arrastando o povo e tudo, dou um culto para ele dirigir, entendeu? Qual tudo, não. Não tem nenhum sentimento de culpa, porque eu trato ele como membro. E outra coisa, chegou agora, tem outros irmãos que tá na igreja lá há muito tempo, não posso jogar, porque chegou agora, que está na mídia, toma, Miguel. Então, o senhor não está por trás do que as pessoas estão dizendo, inclusive o pastor Silas Malafaia falou que tem pessoas por trás manipulando, e muitos canais estão dizendo que ele é um menino que está sendo manipulado por pessoas. Que seria só um fantoche. Que ele seria um fantoche. Então, o senhor não está o manipulando de alguma forma? Jamais. Jamais.
Até porque eu fui a primeira pessoa a conversar com ele, e ele sabe disso. Quando eu cheguei para ele e falei, ó, eu não aceito a igreja, você viajar, você fazer isso. Quando ele começou, é natural que você goste de mim, ele me chama de pai até, você gosta de mim, mas você tem que ter a sua característica, o seu ministério, do jeito que Deus te usa. É normal. Apesar que você vai numa igreja aí, tem igreja que a mesma língua estranha, todos falam igual. Ou o mesmo jeito, estilo, né? Tem algumas igrejas aí, tem a mão assim, igual, ninguém fala. É aquele coisa na mídia. Mas esse menino vai crescer, ele vai aprender. Ele vai aprender lá na frente. Agora, tem que querer, tem que ouvir. Mas eu não me sinto culpado, porque até então não faço isso. E é crime. E é crime fazer isso. Existe uma lei, um artigo que acaba protegendo os adolescentes de sofrer abuso psicológico ou manipulação de adultos a fim de ter lucros em cima, né? Igual a pessoa escreveu agora que eu defendo as mentiras dele. A pessoa fala, defende a mentira dele, não estou defendendo. Primeiro que eu não sou seu pastor. Eu sou o pastor do Miguel. Eu não sou o tutor do Miguel, sou o pastor do Miguel. Qualquer autoridade, quem tem é o pai dele. Eu não posso, irmão James, o pastor Fábio, convencer as pessoas, não tenho esse direito. Você pensa o que você quiser, escreve o que você quiser. Quiser não, que as pessoas acham que a internet é terra sem lei. A internet tem lei. Entendeu? Esse dia a moça mandou no meu direct, que eu faço uma oração todo dia 3 da manhã, eu tô orando, eu entro no Instagram, eu oro pelas pessoas, aí eles dizem, o seu pilantra. É muito pesada essa palavra, né? Eu tirei o print, já mandei pra advogada e vão resolver. Que demônio sai em nome de Jesus. Agora essas coisas têm as leis para resolver. Entendeu? E não seria muito perigoso, tipo assim, igual ele chegou agora, faz 8 meses, 6 meses, e ele veio com muitos costumes de outra igreja. Não seria mais viável, antes de soltar ele para pregar, segurar ele um tempo para ele amadurecer? Seguramos. Mas o Miguel, ele já vinha pregando outras igrejas. Ele já veio com uma agenda. Ele fazia campanha direto, campanha. Foi no segurando. Agora, depois estourou na internet que fez essa onda. Aí você tem a igreja, não vou levar ele para levar. Eu, opa, calma, é por aqui. Aí é onde entram os pais. Por isso que a igreja tomou essas providências, sentar e conversar. Mas é muito interessante. Mas os pais tentam blindar ele também bastante, né? Os pais não. Os pais, eles não querem também. Não querem mídia, os pais não querem mídia. As pessoas falam que às vezes os pais podem estar manipulando. Não. Mas eu conversei com a mãe dele. O senhor conversou. O senhor vai falar melhor do que eu, pronto. Conversei com a dona Érica. Conversei com a dona Érica. Ela falou que toda essa situação está trazendo problemas de saúde terríveis para ela. O próprio esposo também. Eles que procuraram o conselho tutelar para dar uma pausa, para parar um pouquinho. Essa situação está mexendo muito com eles. Até perguntei à dona Érica, o Eu Acredito Podcast está aberto para a senhora ir, dar a sua versão, mostrar que ele não está sendo manipulado pela família para ganhar dinheiro em cima dele. Não, nós não queremos isso, não quero fazer parte, não sou uma pessoa pública. Então são os pais que estão sofrendo com tanto ataque que o Miguel está sofrendo. Mas, pastor... Desculpa, eu até agradeço pelo espaço que você está cedendo, e essa é o último podcast, é a última entrevista que eu estou dando acerca do Miguel, porque o Miguel quem trata é os pais dele, e as pessoas às vezes querem que eu responda pelos pais dele. Eu não posso, é contra a lei, só respondo espiritualmente. Sim. Só isso. Sim. Mas, pastor Massim, isso aqui eu já sei a resposta, mas o senhor que acompanha o Miguel de perto, conhece os pais pessoalmente, conhece alguns amigos do Miguel, existe alguém por trás que está manipulando ele de alguma forma, que está tendo lucro em cima do Miguel? O Miguel saiu agora que você sabe que a casa dele vale milhões, né? Ele mora numa casa de 8 milhões. Sério? Eu não sabia, não vi, não. A casa dele é 8 milhões. O Miguel anda com, deixa eu contar aqui, 15 seguranças. Ele tem um carro avaliado em 1,5 milhão. Ele não tinha nada, né? Então o Miguel hoje tem um carro avaliado em 1 milhão. Teve até uma matéria, vocês viram um vídeo? Não vi. Tem uma matéria. Você viu essa matéria aí? É verdadeira? Climatizado. Eles falam capela, é uma igreja, né? Para ele orar sozinho. E agora recentemente ele está adquirindo um helicóptero, o Miguel, né? Tá com piloto e tudo.
Fala isso não, que o pessoal vai fazer o corte. Não, você tá entendendo? Saiu na mídia. Saiu na mídia, não, saiu na mídia, isso aí. saiu na mídia. E aí, por que eu tô falando assim? Que eu sei, aí deixa isso aqui salvo, tá? Você acredita que teve pessoas que acreditou nisso? Que o Miguel tentar isso? Miguel... E só xingamento aí embaixo. Você viu essa matéria, né? Pura mentira, Miguel mora numa casa simples, é uma pessoa simples, família simples. Pura mentira. Se tiver alguém manipulando, que eu não sei, tá? Isso eu não sei, só respondo pela igreja. Pela igreja. Tá certo, tá certo. Não, E aí eu tava pensando, né? Agora que ele tava citando isso, que ele é esse menino tão simples. E eu fiquei me perguntando, ele é um menino, só que quando eu pulo etapa e queiro agir como homem, vai vir consequências de homem. E aí acho que a igreja devia blindar ele, porque se vir consequências de homem para um menino, ele não vai aguentar. E é por isso que todo mundo dos pregadores hoje estão se levantando, salva o Miguel, ajuda o Miguel, porque está preocupado com essa... Preocupado com a alma, né? Com a alma dele. Né? Mas, em contrapartida, o senhor, como pastor, como dirigente de uma igreja, estava preparado para um adolescente, que não fosse o Miguel, fosse outro, um adolescente, tivesse tanta repercussão como ele está tendo? Nós temos pessoas na igreja que são adolescentes e que Deus usa tremendamente. Claro, na mídia, assim... Eu sou um pouco leigo em relação à mídia, foi um susto para nós. Vamos falar que estourou. Ele dormiu com 2.500 pessoas, acordou no outro dia com 100 mil, daqui a pouco 200 mil, 300 mil, 500 mil, e bateu 1 milhão, passou de 1 milhão, e vídeos de 1 milhão na internet, de 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, entendeu? Mas a gente agora você vai se adaptando e vai aprendendo, né? Vai aprendendo, né? De falar, não, estou preparado, não, a gente vai aprendendo agora. E a internet é isso. E parece-me que a repercussão do Miguel está causando mais audiência do que a própria morte do Papa, né? Foi falado isso aí. Sabe a internet, você dá vídeo dele. Mas isso aí é tudo passageiro. O que o Miguel tem que entender, e eu falo para ele, é continuar firme com Jesus, pregar a verdadeira palavra. Isso passa? Todo esse momento passa? Tudo passa, né? Tudo passa. Nós conhecemos pessoas que já esteve lá em cima, passa. Por isso que a pessoa tem que ter a humildade de entender. É aquilo que eu falei, não é por nós, é por ele. Tomar cuidado, ter a humildade, saber lidar com as críticas. Uma pessoa xingar, falar. O que eu não vou aceitar é coisas que fogem do padrão da lei. A pessoa me chamar, o pastor é bandido, é ladrão. Então, vamos ver se eu te roubei, vamos ver. Você vai me provar na justiça. Mas espiritualmente é se apegar a Deus, ter uma vida de oração, não ser herege, pregar o que não está na palavra. Entendeu? O crente tem... Qualquer pessoa que usa o púlpito tem que saber o que fala. Saber o que fala. E tem que ter base bíblica, né? Mas sempre tem que ter. Não, meu pastor... Não, tem que ter Bíblia. É Bíblia. Não, eu imito Bíblia. Bíblia. Pronto, acabou. E o senhor está cuidando espiritualmente do Miguel? Sim, nós estamos orando, na igreja está orando. Estamos tratando, estamos cuidando, estamos orando. É aceitar, continuar aceitando. E as pessoas, tem gente que vai entender, não adianta as pessoas espernear na rede social. Eu não posso fazer o papel dos pais dele, tem que fazer o papel de pastor. É que eu percebo na internet, pastor, que as pessoas estão saindo do nível da crítica. Sim. Quanto à crítica, tem que ter. É preciso. É democracia. Você não concordar com o que eu falo. E ela vai me ajudar, ela vai me dar a enxergar o que eu não estava enxergando. É bom. Não adianta só aqui ter 1000 comentários, 1000 falar, não, tá certo, tem que ter. Mas existe coisas que as pessoas estão falando palavras pesadas. É que as pessoas saíram do nível da crítica, partiu para o nível do ataque, da agressão, da ofensa. E, infelizmente, são tantos adjetivos que não dá nem para citar aqui. Exato. Número 1, eu não posso nem falar assim, essa pessoa não é crente. Porque uma pessoa não crente não falaria isso. Essa pessoa é crente, uma pessoa crente também não falaria isso. É uma pessoa que não tem família. É uma pessoa que não tem família, que não tem coração, que não tem sentimento. As pessoas estão com tanto ódio que está gerando agressão. Né? Agressão. Ataque. A pessoa acha que a agressão só é a física, a verbal, ela dói na alma, machuca a alma. Ela destrói a pessoa.
entendeu? É a gente parar, opa, vamos pôr o pé no freio, vamos ver aqui onde eu estou falando, onde eu estou errando, o que eu fiz. Toma cuidado com o que fala. Eu estou criticando ou eu estou ofendendo? Né? Exatamente. Eu estou criticando ou eu estou atacando? Muito forte. Só que as pessoas não pensam nisso. Elas já emitem crítica sem conselho. E uma crítica sem conselho, ela é ataque, ela é ofensa, né? A crítica, ela vem na finalidade de você corrigir algo, de aconselhar. Mas as pessoas estão atacando aprendiz de feiticeiro, filhote de falso profeta, o senhor citou Exu Mirim e tantos outros sargentos que não tem nada a ver com o nosso nicho. Os caras estão usando o vídeo do Miguel a fim de viralizar, usando expressões chulas, expressões pejorativas, que não era nem para estar na boca de um cidadão que tem moral, que respeita a sua família, que respeita as crianças. O sargento, que é alguém para ser respeitado na sociedade. A expressão que ele usou lá, e colocaram até em miniaturas do YouTube, é de gente que não tem moral nenhuma, porque crianças, adolescentes, cristãos, pessoas que não aceitam palavrão dentro de casa têm acesso ao YouTube. Sim. E tá lá nas miniaturas expressões chulas, que acaba sendo bizarro. Poxa, tem como você criticar algo sem usar tais expressões? Meu Deus. Tem como você criticar algo sem você usar palavrões? Claro que tem, pô. Mas quando eu vejo essas pessoas fazendo essas ofensas, dando esses ataques, usando esses palavrões, isso não diz a respeito de quem eles estão atacando, criticando ou ofendendo. Diz mais a respeito deles. Sim. Que estão falando. Com certeza. Eu só dou o que eu tenho. Tem gente que não tem uma conversa sadia, como nós estamos tendo aqui hoje. E espiritual. O diabo ele quer ganhar terreno. O diabo quer ganhar espaço. E o diabo descobriu que uma arma que ele tem que usar não é arrancar a pessoa da igreja, é matar a pessoa dentro da igreja. Ferir, aliás, não é matar, é ferir. Porque numa guerra, quando se fere um soldado, você não deixa ele no campo de batalha. O outro soldado tem que abaixar o fuzil e carregar quem está ferido. É ferir, é atacar. E o diabo está trabalhando aí, está destruindo lares, casamento, famílias. As pessoas estão deixando de orar. E as pessoas... Eu ouvi uma palavra do pastor Eduardo Gonçalves, não falo melhor o nome dele, esposa da pastora Camila, acho que é Eduardo Gonçalves, que as pessoas hoje estão entrando só para ver piadas gospel, mais ou menos nisso. E é isso que está acontecendo. E o diabo está só dando risada. É o nicho que está bombando agora? É o que está bombando. Daqui a pouco vai vir outro. Grave, estou falando, isso não é revelação não, tá? Mas vai vir outro. Daqui a pouco é outro assunto. E nós estamos perdendo alvo sobre o céu, sobre Jesus está voltando. Mas nós precisamos agora usar isso como exemplo e preparar a nova geração para que não cometa equívocos ou excessos como foi cometido pelo Miguel também, né, pastor? Sim. Porque se a gente não preparar essa geração para o altar, vai continuar sendo isso. O pentecostalismo, a igreja pentecostal, vai ser motivo de chacota, de piada e zombaria, como está se tornando. O problema não é o começo de Sansão, é como ele terminou a sua história. Começar, qualquer um pode começar. O problema é que ele usou a própria força para ele próprio se destruir. Esse é o problema. Tem gente cheia de força, com o poder que tem, mas às vezes está se destruindo a si próprio. E a gente, como igreja, não pode destruir a igreja de Cristo. Ela é intocável. Ela é intocável. E a raiva de Satanás é que não vão calar o que é de Deus. Se não é de Deus, se eu não sou de Deus, eu paro. Se ele não é de Deus, ele para, você para. Mas, irmãos, vamos pensar em ganhar almas. Vamos pensar em servir a Deus com verdade. Há 23 anos que eu prego na igreja, que eu sou pastor, que eu pastoreio. Talvez acho que é a primeira pessoa assim, de mídia, já foi outras pessoas que vão lá, passam lá para essa oração, que estourou e tudo. Mas eu nunca... Temos uma equipe, sou pregador famoso, leva uma equipe e grava esse momento. Porque depois eu vou fazer o corte, eu vou jogar na mídia para poder bombar. Só que eu não vou saber as consequências. E aí eu estava preocupado com isso. Falei, cuidado com o que você filma na igreja, cuidado com os excessos. Então, eu me pergunto, será que não está muito excesso no nosso meio dessas gravações e por isso que está virando essas chacotas assim? Porque hoje, aquilo que eu falei lá atrás, as pessoas elas estão correndo atrás do like, né? Elas estão correndo atrás... Tem coisa que é de fora o íntimo, aí foge, é muito flash, né?
Concordo, tem muito excesso. A igreja poderia cortar? A intimidade não Nesse é para ser momento? gravada. Mas não dá, James, para cortar uma transmissão ao vivo. Ah, tá, na hora do mistério vou cortar a transmissão ao vivo. Mas Você aí falou cortaram igreja. ontem. Aonde? Nos Gideões. Não, Gideão, qual momento? Do Renan Lopes. É, cortaram? Mas Cortaram tá aí na o último. internet. Não, cortaram. Na hora que começou o manto pegar, cortou. Não, mas tá aqui na internet. O pastor Marcelo até Então, mostrou. mas aí tem esse manto porque o povo gravou. Então, não tem como controlar, porque você Só- pode cortar a transmissão, Só que mas aí, vai gravar. só ué. que aí é diferente. A gente vê até pela qualidade da gravação quando é alguém mal intencionado que grava e quando é uma equipe de Ô, gravação que James, grava. mas você falou isso, mas ó, então você mudou, né, cara? Porque teve uma Totalmente época, diferente. porque eu tinha uma época que eu via você cantando nas igrejas, e você postando na hora dos mistérios aí. Mas é diferente. Postou ou não postou já? Não, mas eu aprendi. É isso que eu tô falando. Então você já fez isso bastante. Sim, mas eu aprendi. Ah, tá Porque bom, tudo que entendi. ele falou, você vai sofrer um momento que você vai aprender. Então esses excessos eu já não posso mais. Eu posso ter cantando, pode até entrar lá. Até o povo falar, hipócrita, você tá cantando, isso aqui. Cantar eu canto. Mas eu não posso a pessoa já lá em mistério. É, mas você em já postou profecias. bastante, eu já vi muita coisa Mas sua aí você amadurece. gritando o povo lá no mistério. Mas aí você Não é amadurece. hipocrisia, não? Não, porque você pode amadurecer. Você não pode amadurecer? Com certeza. Você pode amadurecer, é isso que nós estamos falando. Então, se a gente está amadurecendo, a gente tem que trazer essa visão de amadurecimento para a igreja. Se posso cortar, vamos cortar agora, porque nós vemos que o momento tá forte. Porque quem tá lá fora olhando, pode, tipo assim, nossa, lá, kkk, lá, tá onda. Aí pega aquele cortezinho ali, joga e virou É aquele que geralmente pisão as de meme. transmissões ao vivo não é simplesmente pro ímpio. É para os crentes que não conseguiram ir para a igreja, a pessoa está trabalhando, uma pessoa que está acamada, está no hospital e não quer perder o culto e a partir dali está assistindo. Aí você está lá, você é um crente que gosta do mover de Deus, você está em casa assistindo, aí vou ter que cortar a transmissão na hora do momento bom do mistério, vou ter que cortar a transmissão. Porque até tanto que quem edifica é a palavra, não é o manto. Então Sim. não vai se preocupar, Mas só vai cortar as chacotas, Mas o manto corrobora e confirma aquilo que foi pregado. É o resultado, né? Não vejo por esse lado. Eu vejo só para evitar mesmo. Porque James, se não James. tivesse gravado mas- Miguel nessa parte, ele não tinha sofrido James, tanta James, repreensão. após Mas a deixa eu palavra, eu já vi você rodando lá no manto, James. Para de ser Mas rodar hipócrita, é pô. uma coisa, eu gravar é outra coisa. Meu Deus do céu. Eu acho que eu tenho a solução disso. Deixa cada pastor de cada ministério resolver esse problema. Pronto. Pronto. Os que não concordam, desligam. O que concordam, deixa ligado. O importante Depois é aguenta, fazer. só aguentar depois a condenação. Porque até então, se eu me Mas deixa eu te sentir falar. prejudicado, Se não- eu posso processar a igreja? Esse que é o perigo. Eu tô lá, tô no manto, e alguém vai e filma minha cara, olha lá, preta lá. Tá lá, rodando, isso aqui lá. Na nossa igreja tem uma autorização. Aí Não eu pode posso- processar não posso? porque o local de culto é protegido por lei. Por então lei. o que acontece ali, se é filmado, não tem E como você processar. tem autorização. Isso é bom. Às vezes tem autorização. Tem gente que pode entrar por esse caminho. Tem autorização que sua imagem vai ser vinculada à rede social. Isso aí não deixa cada pastor. Você fazendo, vão falar. Você não fazendo, vão falar. Você gravando, vão falar. Não gravando, vão falar do mesmo jeito. Essa é a questão. Entendeu? Mas eu vou dar um ponto para ti. Seria bom não gravar, mas hoje a pessoa em casa que assistiu, e o que é de Deus permanece. A pessoa a palavra que edifica é a palavra. A palavra edifica, sim. Mas o manto, mas você fez assim, o manto que é de Deus, Deus vai abençoar, é de Deus. E o diabo sempre vai usar alguém para levantar. Não é de Deus, é do diabo, pastor do capeta, do demônio. Vamos falar. Se eu falo de oferta, fala mal. Se eu não falo de oferta, fala mal. Se eu peço, fala mal. Se eu não peço, é igual festa de casamento. Você dá o seu melhor, fazer uma festa de casamento, aí depende dessa gente falando mal. Falando mal do bolo, falando mal da comida. Mas se fosse na tua colocação, você não gravaria. Você fica com essa ideia. Se fosse na sua visão. Na sua igreja tem gravação? Tem. Culto ao Então vivo. quer dizer que ele gravaria que tem. Mas esses mantos, essa parte, manto, você fala assim, ó, grava assim, põe assim. Sim, porque a minha palavra que é de Deus, o manto também é de Deus. Não se pode esconder uma cidade edificada. Mas não seria como se fosse algo montado? Porque, ó, um exemplo. Eu tô lá e eu sei que é o momento da Posso fazer uma profecia. pergunta? Aí pega a Posso profecia fazer e põe assim, ó. Olha aí, recebe, tá vendo que isso aqui... Então a equipe, parece que a equipe já tá formada pra Posso fazer mostrar uma só pergunta? aquilo. A palavra que vem de Deus não é a mesma coisa do manto. Nós estamos falando de coisa de Deus, não De canal, Deus, de não é de Deus. Então nós deveríamos não gravar mensagem também. A
A palavra também é de Deus, o manto também é de Deus. Agora, se puder evitar alguns excessos, se os houver, excessos, no com caso. certeza, isso em todos os aspectos, não é só o que você puder evitar de excesso, concordo plenamente. Mas aí a questão não é a gravação, é a educação do povo, né? Sim. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu a igreja de Coríntios, que era a igreja mais cheia dos dons do Espírito, Mais problemático. mas a igreja mais problemática que não sabia lidar com os dons do Espírito. Meu Ou seja, Deus, isso é forte, era uma hein? igreja que vivia exposta, que chegou a Paulo. Aí Paulo escreve à igreja, pessoal, isso está chegando aos ímpios, aos não crentes, está causando escândalo. Então, use o dom que vocês têm, mas use de forma organizada e educada, de forma que não escandalize. Então, o problema não está nas câmeras, na transmissão, no que está sendo gravado. O problema maior talvez esteja nas pessoas que não sabem usar o dom que tem. Igual mesmo, já vi você, James, pirando o cabeção, cantando, velho. Pirando o cabeção. Pirando, que se filmasse, meu irmão. Posso falar? Pirando o Eu cabeção. acho que vocês dois têm que ir no cu de reconciliação. Entendeu? Ei, mas você vê ó, que legal. Tipo, pirar o cabeção, mas aí falou, igual ele falou, se gravasse, mas não gravou. Então não gravou, não virou escândalo. Porque se gravasse hoje, jogasse hoje, o povo vai falar assim, ah lá, um maluco. Mas você tá com vergonha porque as pessoas, ou medo que as pessoas vão falar. Jamais tenho Deixa vergonha. ele falar, Jamais. deixa ele concluir a fala dele, aí você interrompe, pô. Aí fica feio. Pode falar, o pode falar. convidado. é o Não, convidado. Não, pode falar. Fala. Pode falar isso. É porque, tipo assim, não é vergonha. Igual o senhor perguntou. É vergonha? Não é vergonha. Eu tô preocupado de arrancar aquilo que pode escandalizar. Porque se eu como carne e escandaliza alguém, o que fala a palavra? É melhor que arranque para não escandalizar. Mas o mistério de Deus não é carne. Entendeu? Não, só a conotação. Não, eu sei, tô Entendeu? entendendo. Só a conotação pra Mas gente deixa- entender. Ó, se eu tomo essa água aqui, ó, se vai escandalizar se tomar aquela. Então é melhor que evite. Então, tipo assim, só a favor, igual eu falei assim, só a favor, pode tomar, mas depois. Corta. Então, mas aí no caso, deixa eu te Entendeu? falar uma coisa. Rapaz, Seria tudo essência e os mistérios de Deus, ou o manto, como vocês falam, a língua estranha e tudo ali, é aquela parte vergonhosa que eu não posso mostrar, que vai ser vergonha. Para os que perecem, o evangelho é loucura. Mas para nós, é poder de Deus. É Bíblia. Rapaz, isso é tão Glória a forte, Deus. tão forte, que Jesus ele expulsou demônios e escandalizou as pessoas aí. Imagina se Jesus não expulsasse, porque ia escandalizar. Você tá entendendo? Escandalizou tanto que as pessoas falaram, ele expulsa demônios por Beelzebul. E se Jesus parasse de expulsar demônio? Porque ia As escandalizar. pessoas estão escandalizadas por causa... por exemplo, se você notar aqui, vão me colocar na mesma panela dos falsos profetas, de ladrão, de roubar. Mas eu sei a minha essência, que eu sou em Deus. Quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, ela já vai atacando, tá me xingando, tudo, mas eu tenho o Espírito de Deus. E a raiva das pessoas é o meu jeito, é o meu comportamento que eu estou tendo aqui. Elas querem que eu me exceda, mas se o mistério é de Deus, claro que vai, pastor, vai filmar ali, dá um mistério, vai escandalizar. Colocar a câmera em cima, os caras até um pouco mais, vamos lá, tá naquele movimento. Cada igreja, cada pastor, compete a cada pastor saber que o pastor é o líder, ele tem um Espírito de Deus, ou quem está no culto, ou vamos cortar isso aqui, que isso aqui não é mais. Cada pastor deveria colocar o seu limite, então, no caso. Pastor, deveria não. Ele coloca, eu não posso falar assim, ó, tira a câmera, que não é de Deus, é do diabo. Então você não pode participar em nenhum culto que tiver uma transmissão ao vivo. Porque, desculpa a expressão, seria eu ia falar sacanagem, mas acho que é muito sacanagem sua. Você ia falar assim, só os mistérios de Deus tem que cortar. A palavra deixa. O cantor deixa. Mas a irmãzinha do coque que estiver rodando, vamos tirar. Não, então tem que tirar tudo. Aí eu concordaria com você. Isso é tudo, Excesso, é tudo, eu concordo. Excesso tem que tomar cuidado. Eu concordo. Mas os mistérios de Deus, para quem crê que é poder de Deus, não escandaliza, não. Escandaliza, irmão, é o cara dançar funk, que escandaliza é o cara cheirar cocaína, o que escandaliza é o cara falar palavrão. É que a gente sabe que do mesmo jeito que tem profissionais para capturar o gol de um time. um gol de um time, tem profissional para capturar o teu momento. O camarada vai andar com você, pronto para você. Não tô falando no caso. Não, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso comigo. E aí vai pegar, vai postar, aí ele pega e posta no seu próprio, se vendendo. Aquilo vai se vender
É Porque ele verdade. tem Mas tem gente que muito posta e contato. não é por maldade, tem gente que posta porque gosta do negócio. Fala, olha o que aconteceu Aí no tem pessoas culto por aqui. trás que já aproveitam essa Aí tem gente que vê o conteúdo, fala, poxa, isso aqui, aí começa a detonar aquele conteúdo que alguém de forma inocente postou. Aí é também complicado, porque geralmente essas que já passa de 100 mil, já estão chegando... Nem eles postam, na verdade são assessores que pegam e postam. Vou postar porque aquilo ali vai bombar aquilo ali para ele. É verdade, entendeu? Mas, pastor Marcinho, em tudo isso, o que nós precisamos mais nessa geração, dentre todos os dons, Discernimento. dom Desculpa, de discernir os é espíritos. o primeiro. Saber o que é de Deus e o que não é. As pessoas falam, eu quero o dom de profecia. Discernimento de espíritos. Aí você vai saber o que não é. Não é um dom que algumas pessoas têm nas redes sociais. Eu não fui com o seu jeito, porque você fala desse jeito aí das câmeras, você é do demônio, é do diabo. Isso não é dom de discernimento. Isso aí é, entendeu? É um moço de Deus. Tem coisa boa ali. Opa, deixa eu parar para ouvir. Porque tem gente que vai falar de mim por um corte, corte que fala, né? Da internet. Ou pelo papo que nós temos aqui, você não vai, sabe, você vai ter que conviver um pouco mais comigo. Embora o Espírito testifique que nós somos de Deus. E quem tem um dom de discernimento, não se engana. Não se engana. Tem gente que tem dom da vida, de experiência da vida, aliás. Isso não é dom de discernimento. Dom de discernimento, a experiência da vida. Opa, ele está julgando a pessoa aleluia, pela experiência da vida que ela tem. Ela foi tanto enganada, foi tanto enrolada, não vou chamar que ela enrolou alguém, mas ela já passou tantas decepções da vida que todo mundo para ela é falso profeta, é mentiroso. Não presta. Não presta, porque ela é o dom da vida, da experiência, mas o dom de discernimento, irmão, é diferente. Ele penetra a alma através da palavra, porque é pela palavra, tá? Pela palavra. E o Espírito. Aí ele vai saber se é de Deus ou não. O dom de discernimento, ele é tão importante porque hoje a gente consegue discernir o que é de Deus E o que é do diabo.